Boa noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas esse ano, 2022, a gente iniciando aqui nossas reuniões do Urunca em Debate, hoje com um pequeno desfalque. O Dr. Bernardo ele teve um compromisso aí de final de residência fora e não vai poder estar com a gente, mas ele continua conosco, vai estar nos próximos debates. E agora, então hoje será somente eu, o Thiago e a Silvana, mas tenho certeza que com a apresentação dos dois, que vão falar um pouquinho sobre as novidades aí do Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, sua sessão de higiene urinário, já vai ter bastante informação, bastante coisa interessante. Se não foram grandes mudanças na prática clínica, pelo menos algumas coisas que vão vir aí para o futuro em breve aqui para nós. Então é importante a gente rever esses dados e conversar e discutir um pouquinho a respeito. Então, boa noite, Thiago, boa noite, Silvana, boa noite a todos novamente. Eu vou falar rapidinho, eu não vou apresentar nenhum estudo de urologia cirúrgica, do ponto de vista cirúrgico, porque não teve nenhum grande estudo. Tiveram alguns estudos interessantes, mas sem mudança prática. Um estudo sobre o uso da cistoscopia com o ácido aminovolínico, e demonstrando aquilo que a literatura já tinha demonstrado, e já tinha falado, né, que você diminui a recorrência ou diminui o tumor residual na RRTU. Teve um estudo comparando trimodalidade versus cistectomia e que a cistectomia foi mais barata, em termos disso, comparando o custo, né? A trimodalidade foi um pouco mais cara do que fazer a cistectomia, mas também sem grandes impactos. E alguns outros estudos menores aí, tentando avaliar a resposta ao BCG, com expressão em PDL1, enfim. Mas são coisas que depois, se houver interesse, a gente pode discutir num outro momento. Acho que de mais importante, a gente teve aí alguns estudos em próstata, que a Silvana vai começar, e depois o Thiago vai falar próstata, e ela vai falar também sobre que é uma atualização de rim, bastante importante esse também. E, na sequência, o Thiago fala sobre os tumores uroteliais. É importante ressaltar que vocês têm que participar, acho que essa é a ideia da nossa apresentação, então mande perguntas, se tiver alguém querendo entrar e bater um papo ao vivo e direto com um de nós, ou com nós, aqui é só pedir que a gente consegue colocar vocês na tela e poder discutir e conversar. Acho que vai ser bom para todo mundo, inclusive para nós. Boa noite, Silvana. Então, você está convidada a falar o que você... Ela esteve lá diretamente em São Francisco, né? E vai poder mostrar e conversar um pouquinho com a gente sobre os achados lá dos estudos mais importantes da ASCO, da sessão de higiene urinária. Boa noite, Silvana. Boa noite a todos. Obrigada aí, Cláudio, pela apresentação. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Bom, então, boa noite a todos. É um grande prazer estar de volta aqui no Urunca em Debate com meus grandes amigos aí, o Cláudio e o Thiago. Então, como o Cláudio, né, já falou, realmente eu estive lá, né, em São Francisco, no ASCO GU, e eu acho que a gente teve importantes atualizações. Eu vou começar com próstata, na sequência eu apresento um estudo de rim, o Thiago depois segue falando dos tumores uroteliais. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Então, esse estudo, o estudo ARAS, eu considero que provavelmente foi um dos estudos mais importantes apresentados, né, no ASCO GU, um estudo que avaliou aí, a darolutamida, né, combinado com docetaxel, né, com quimioterapia mais ADT, versus placebo com docetaxel, naqueles pacientes metastáticos sensíveis ainda à castração, um estudo robusto de fase 3, né, um estudo que tinha esse desenho. Então eram 1.300 pacientes avaliados, todos os pacientes metastáticos, né, sensíveis à castração, fossem metastáticos de novo, ou aqueles pacientes que evoluíram para doença metastática. Então, ECOG 0 e 1, e todos os pacientes candidatos a DT e docetaxel, né? Então, esses pacientes eram randomizados na proporção de 1:1 para receber darolutamida com docetaxel ou docetaxel com placebo. Então, o endpoint primário era sobrevida global, né, o endpoint do estudo, e endpoint secundário, todos aqueles endpoints relacionados aí a
principalmente a qualidade de vida, né, tempo até evolução para doença metastática, resistente à castração, tempo até início de dor, primeiros eventos adversos, né, enfim, tempo até iniciar outros, enfim, iniciação de outros tratamentos e segurança do tratamento. Então, aqui, o endpoint primário desse estudo era a sobrevida global e o braço contendo darolutamida mostrou aí uma diferença de 62% versus 50%, né? Portanto, uma redução para o risco de morte de 32,5%, um hazard ratio de 0,68%. Então, realmente com curvas bastante separadas, isso foi bastante significativo e a gente vai discutir logo mais, mas, assim, por todas as pessoas que discutiram, né, os autores, depois eu vi uma apresentação do Karim Fizazi também sobre isso, a gente já tinha os dados do PIS-1 e eu acho que, sem dúvida, isso muda a nossa prática daqui para frente. E aqui os dados de sobrevida global por status aí inicial dos pacientes metastáticos de novo, ou aqueles pacientes recorrentes, né, aqueles pacientes que acabam evoluindo aí para doença metastática. Então, a gente vê um hazard ratio aí um pouquinho menor daí dos pacientes recorrentes metastáticos, como já era de se esperar, porque esses pacientes acabam sendo um pouco menos graves. Mas ambos os subgrupos se beneficiaram aí da introdução, né, enfim, da darolutamida junto com docetaxel em primeira linha, o que reforça aquela ideia, né, Tiago e Cláudio, que a gente já vem falando sobre a intensificação do tratamento e mais uma vez chama a atenção, né, para aquele dado mundial que a gente sabe, que a grande parte desses pacientes não tem o seu tratamento intensificado. Isso ainda é um problema não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Aqui, os endpoints secundários todos foram positivos, tempo até o início da doença resistente à castração, tempo até progressão de dor, né, todos esses endpoints secundários foram aí, né, enfim, foram beneficiados aí pela introdução da darolutamida, tempo até primeiros efeitos adversos e até a seguinte terapia antineoplásica também. Aqui, rapidamente, eu vou passar esses slides, mas só para mostrar, quando você compara aí o braço que recebeu da darolutamida versus o braço que recebeu o placebo, então, os efeitos adversos bastante semelhantes, né? A gente vê fadiga, 31% versus 32% do braço do placebo, o que é bastante condizente com o que a gente conhece, né, dos dados do estudo de darolutamida, com os dados que a gente já conhece dessa droga, né, se vocês, só para recordar, é uma droga que tem como efeitos adversos, as curvas são bastante semelhantes às curvas do placebo. Então, realmente, mais uma vez, esse estudo mostrou isso para a gente, né? E isso, basicamente, em todos os principais efeitos adversos de interesse aí. Então, a darolutamida, em combinação com a ADT e docetaxel, melhorou realmente significantemente a sobrevida, né, comparado com o braço que tinha placebo, e com redução aí do risco de morte da ordem de 32,5%. E a darolutamida aumentou aí a sobrevida global a despeito, né, de uma mais alta taxa de terapias subsequentes que o outro braço acabou precisando receber, né? E como eu disse, os dados de sobrevida global, né, os benefícios foram consistentes aí em todos os subgrupos enfim, todos os endpoints secundários foram atingidos, né? Tempo para progressão de dor, até os primeiros aparecimento dos primeiros efeitos adversos, e até a próxima terapia antineoplásica que esses pacientes receberam. E os efeitos adversos foram bastante similares àqueles que a gente já conhecia, né, do estudo da darolutamida, né, da doença M0 resistente à castração. Então, esse estudo realmente consolida a darolutamida aí em conjunto, né, conjuntamente, né, com o docetaxel no cenário da doença metastática sensível à castração, né, assim como o estudo PIS-1. Bom, esse estudo ele já foi publicado. Só para relembrar aqui os dados do estudo PIS-1, aqui a gente vê aquele braço de abiraterona com docetaxel, né, o hazard ratio da ordem de 0,75, lá a gente viu um hazard ratio da ordem de
0,65, a gente ainda não, a sobrevida ainda é não atingida, né? A gente vê aqui que o braço da combinação realmente tem aí uma taxa de sobrevida maior, obviamente é grosseiro, né, comparar estudos, mas, enfim, são os dados que a gente tem, né, do estudo, né, aí do Stampede, do Charter, do próprio Charter, do Latitude, né? Então, a gente tem aí um crescente aumento da sobrevida global desses pacientes quando a gente começa a intensificar o tratamento. Todos os autores dizem a mesma coisa, né? Isso é o novo estándar de tratamento dos pacientes sensíveis à castração metastáticos, né? A gente vê que aqui no estudo PIS-1, os pacientes eram metastáticos de novo, mas nesse estudo, tanto os metastáticos de novo, quanto os pacientes que evoluíram para a doença metastática, todos eles se beneficiaram. Mas fica sempre aquela pergunta, será que a intensificação de tratamento é realmente para todo mundo, para os pacientes de alto e baixo volume, né, para os pacientes idosos, será que esses pacientes de fato merecem e vão conseguir tolerar esse tratamento super intensificado, e lembrando que a gente ainda não tem aprovação dos novos agentes hormonais nesse cenário, né? No mundo inteiro a gente fala que é um novo estándar de tratamento, mas a verdade é que a gente ainda não tem essas terapias aprovadas aqui no Brasil. Eu não sei se vocês querem comentar. Eu queria, viu, Chu, fazer algumas perguntas. Se alguém tiver pergunta, pode mandar aí no Q&A, enfim, pedir para entrar, a gente coloca aqui para falar. Bom, a gente sabe, a intensificação do tratamento cada vez mais precoce, isso já é meio estabelecido, não tem nenhuma novidade. Especificamente no Aracem, os pacientes que fizeram docetaxel, eles tinham metástase de alto volume ou foram todos os pacientes que receberam docetaxel? Então, aqui todos os pacientes receberam docetaxel, né? E a pergunta, né, é exatamente essa: será que todos os pacientes precisam, né, disso? Depois eu assisti, Cláudio, depois, né, da apresentação da plenária, eu assisti uma apresentação do Dr. Karim Fizazi, onde ele questiona isso, né? Será que para os idosos? Então, vamos fazer uma divisão aqui, né, dos pacientes que são metastáticos de novo, dos pacientes que evoluem para a doença metastática, talvez precisem, mas será que os idosos, será que os pacientes de mais baixo volume, né, enfim, vão precisar dessa superintensificação de tratamento? Então, isso é um grande questionamento aí que fica para a gente, né, nesse cenário agora, com todos esses novos estudos aí à disposição, né? Inclusive, num dos gráficos que você mostra lá, que tem você comentou, né, sobre a benefício de sobrevida nos pacientes com metastático de novo, foi bem, no metastático que progressão de doença aparentemente bem, mas quando a gente olha o intervalo de confiança, ele cruza a linha do 1, né? Então ele perde a significância estatística, mostrando que talvez ele tenha um resultado um pouco mais menos importante. Acho que acho que é o segundo slide. Então, sobrevida global. Sobrevida global, o de sobrevida global. A gente ainda não tem esse dado, tá, Cláudia? Ou o dado é imaturo ainda, né? Mas eu acho que a mensagem que fica é um trabalho, um estudo positivo, sem dúvida, né? Intensificação do tratamento. A gente já vem fazendo isso na prática com o novo agente hormonal ou com docetaxel, e o Aracem, junto com o PIS, traz essa consolida realmente. Alguns pacientes se beneficiam da terapia tripla, né? Docetaxel, o novo agente hormonal e o ADT. Mas eu acho que ainda falta, Silvana, a gente conseguir esclarecer quem realmente se beneficia da estratégia. Eu não acho que o docetaxel é preciso para todos os pacientes, sem dúvida. Eu acho que é necessário. Talvez os pacientes que é de novo, alto volume de doença, o paciente jovem, fit para quimioterapia. Então, acho que vai depender do oncologista aí, essa avaliação clínica, tá, de indicar ou não a terapia tripla, né? Eu tenho a mesma impressão, Thiago. Acho que esses pacientes que evoluem, né, para a doença metastática, né, enfim, que tem um curso mais arrastado de doença, eu realmente questiono muito se esses pacientes precisam dessa superintensificação de tratamento. A minha impressão é que não. Né, e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado
na hora de escolher a terapia para esses pacientes. Não esquecer que a gente tem Latitude, tem Titan, né, Enzamet, enfim, a gente tem vários estudos já com intensificação de tratamento, né, e sem dúvida que com menos toxicidade, né, Tiago, do que, apesar de que o docetaxel são só 6 ciclos, mas a gente sabe que não é fácil, né, são 75 miligramas metro quadrado de docetaxel junto com o novo agente hormonal, então não é exatamente fácil, né? Maravilha. Vamos, acho que pode prosseguir, então, se não te... Tá, bom, eu vou apresentar os 2 próximos estudos, são estudos que avaliam os inibidores de PARP aí, né, que foram trazidos aí para uma linha mais, enfim, para um estadio mais precoce da doença, né? Então, eu vou apresentar o Propel e o Magnitude, que foram 2 estudos apresentados em sessão oral, né, seguido do outro. Então, primeiro houve a apresentação do Propel, aí um estudo de fase 3, que ele avaliou o olaparib junto com a abiraterona, né, e ADT versus placebo com abiraterona em primeira linha para pacientes com doença metastática à castração resistente. Lembrando, né, que a gente já tem os dados do Profound, do estudo Profound, que usou o olaparib para aqueles pacientes que já tinham usado previamente o novo agente hormonal. Então, de novidade, o que a gente tem aqui nesses estudos é que, além da terapia dupla aí, do novo agente hormonal com o inibidor da PARP, isso foi trazido para uma linha mais anterior. Então, existe um racional para essa combinação, né? Existe aí um sinergismo entre o olaparib e os novos agentes hormonais. Os inibidores da PARP aumentam a atividade, né, do novo agente hormonal via transcrição AR dependente, e o novo agente hormonal induz uma deficiência, né, no reparo daí da recombinação homóloga e aumenta aí a suscetibilidade ao inibidor da PARP, né? Então, conferindo aí um sinergismo entre os 2 tratamentos, esse é o racional dessa combinação. Então, o Propel é um estudo de fase 3, né, que avaliou aí pelo menos quase 800 pacientes em primeira linha, né, de doença metastática resistente à castração. E aí, esses pacientes eram divididos aí em 2 grandes grupos, o grupo que recebia o olaparib com abiraterona e o segundo grupo que recebia o placebo com abiraterona, em doses convencionais. E o endpoint primário foi sobrevida livre de progressão radiológica, avaliada, né, pelo investigador, e o endpoint secundário era sobrevida global e outros endpoints, tempo, até, né, enfim, aqueles endpoints que são relacionados aí à qualidade de vida, né, tempo até primeira terapia subsequente, né, enfim, até a morte, até progressão ou morte, taxa de resposta, né, e vai retrospectivamente, um dado importante desse estudo, né, gente, aqui não foi avaliado aqui não foi testado a mutação aqui nesses pacientes, né, os biomarcadores não foram avaliados, mas existe, né, essa avaliação retrospectiva de teste, que obviamente não foi apresentado ainda, né, mas em algum momento isso aqui vai ser apresentado. Bom, aqui, então, o endpoint primário do estudo, né? A gente vê a sobrevida livre de progressão pelo investigador e pela revisão, né? Pela uma revisão comitê independente, né? Então, aqui a gente vê em 24 meses pelo comitê independente, um estudo, né, realmente positivo, tanto pelo investigador quanto pelo comitê central independente, mas vamos falar aqui só do comitê independente, 24 meses, 53% versus 34%, com hazard ratio aí de 0,61 para os pacientes que usaram olaparib na combinação. Bom, aqui é o forest plot, então a gente vê que, embora não tenha sido avaliado, né, o biomarcador nessas análises, todos os pacientes que receberam olaparib, todos os subgrupos, independente de idade, né, aqui o ECOG-1 ultrapassa ligeiramente aí a unidade, mas pacientes que tinham metástases ósseas, viscerais, outras metástases, paciente que tinha recebido, né, docetaxel, lá no cenário hormônio sensível, enfim, todos os subgrupos avaliados se beneficiaram aí da associação do olaparib com a abiraterona. Então, a curva de sobrevida, a gente vê que não houve diferença, né, mas ainda é precoce, realmente, a gente ainda não tem um N ainda de morte suficiente para fazer essa análise, eu acho que, mas sem dúvida eu acredito que isso aqui também seja, né, vai ser um endpoint importante aí
o futuro para a gente tomar uma decisão aqui. Bom, em relação aos efeitos adversos, chama bastante atenção a anemia, né? Isso aqui a gente já conhecia do uso do olaparib, né? Desde o estudo Profound. De fato, é uma droga que dá bastante anemia, né? Isso a gente precisa tomar bastante cuidado aí no manejo clínico. E o que a gente vê, na verdade, né, dos outros efeitos colaterais de interesse, é que não há uma diferença tão gritante em relação aos dois subgrupos, exceto aí por anemia. E a qualidade de vida, aparentemente, né, até o momento, está mantida aí para os dois grupos, não houve diferença de qualidade de vida. Portanto, a conclusão aí dos autores é que, independente de biomarcador, né, essa combinação do olaparib aí em primeira linha, né, trazido para uma linha mais precoce, ela, enfim, em relação a placebo com a abiraterona, ela tem uma melhora aí na sobrevida livre de progressão radiológica, né, com hazard duration de 0,66, e esse benefício é observado além dos 2 anos, né, um benefício estendido, e independente aí do status de mutação do reparo, né, do gene de reparo de recombinação homólogo. Todos os endpoints secundários analisados, eles foram positivos, né, para o braço do olaparib, e essa combinação ela parece segura, a gente vê que tem realmente anemia que sobressai lá entre os efeitos adversos, mas isso não foi suficiente para deteriorar a qualidade de vida aí dos pacientes que usaram a combinação, né, das duas drogas. E, enfim, e uma coisa, né, que é bastante diferente do próximo estudo que eu vou apresentar é isso, né, os pacientes eles se beneficiaram clinicamente, né, independente aí do status de mutação, né, dos biomarcadores. Eu vou, então, passar para o estudo Magnitude, na sequência a gente discute os dois. Bom, na sequência do PROPEL foi apresentado o estudo Magnitude, né, que apresentou aí os primeiros resultados de niraparib com abiraterona, né, um estudo que tem até, assim, o desenho deles é realmente bastante semelhante, a não ser pela questão dos biomarcadores analisados previamente, né, então, essa combinação também foi usada em primeira linha para pacientes metastáticos e resistentes à castração, mas aqui eles avaliaram pacientes com e sem aí a recombinação, a reparo de recombinação homóloga, né, com avaliação aí dessas alterações genéticas. Então, a gente vê aqui os pacientes, né, aqui também um estudo bastante robusto, de pelo menos 1.000 pacientes, e era um estudo que era também em primeira linha, né, e aqui a gente vê que, de fato, eles analisaram ATM, BRCA, enfim, PALB, todos aqueles gênios, né, que a gente já conhece, que foram avaliados lá no estudo Profound também. Então, eles alocaram em 2 cortes, né, a corte com avaliação de biomarcador, né, e a outra corte sem avaliação dos biomarcadores. E ambas as cortes, eles separaram, né, e no grupo que recebia o niraparib com abiraterona ou o grupo que recebia placebo com abiraterona, isso foi igual nas 2 cortes. O endpoint primário é a sobrevida livre de progressão radiológica, avaliado por uma revisão central, né, e os endpoints secundários, tempo até próxima quimioterapia citotóxica e até progressão sintomática, sobrevida global. E outros marcadores pré-especificados, né, que são tempo até progressão de PSA, taxa de resposta, PSF2, tempo até progressão de dor, né? Enfim. Então, todos esses endpoints que a gente já conhece de qualidade de vida. Bom, e aqui, de importante, no magnitude que é bastante diferente do estudo anterior, essa coorte que tinha o biomarcador negativo, né, ela foi fechada precocemente porque ela não mostrou aí, foi visto que o endpoint primário era negativo, então era antiético continuar com essa coorte, e ela foi fechada, né, precocemente. Então, aqui a gente vê os principais genes, né, avaliados na primeira corte, né, biomarcador positivo. Né, então, a gente vê que a maioria dos pacientes eram BRCA2, né, seguido de ATM, e a gente vê que, né, realmente os grupos eram bastante bem balanceados aí, e avaliado aí metástase hepática e metástase pulmonar, inclusive.
Bom, então a gente, né, a partir de agora, fala só dessa corte que tem biomarcador positivo, né? Então aqui a gente tem os resultados pela revisão central e pelo investigador, ambos positivos, né? Mas vamos falar aí da revisão central, niraparib com a abiraterona, 16 meses aí, né, de sobrevida livre de progressão radiológica, contra 10 meses aí para o grupo que não recebia o niraparib, com hazard ratio da ordem de 0,53. E aqui a gente avalia, vê todos os pacientes, né, com biomarcadores, né? Então a gente vê realmente um benefício aqui, né, pela revisão central da ordem de 0,73. E aqui os outros endpoints secundários, né? Então, tempo até quimioterapia citotóxica, tempo até, enfim, aparecimento de outros sintomas, todos eles favorecendo aí os pacientes que usaram o niraparib. Aqui ele ainda divide, né, por pacientes, né, a corte global e os pacientes que tinham BRCA1, a gente vê que os pacientes com BRCA, né, com mutação de BRCA, tem um hazard ratio ligeiramente menor do que os pacientes que tinham os pacientes globais aí do estudo. Bom, assim como o estudo anterior, a gente também ainda não tem um tempo suficiente para avaliar a sobrevida global, não houve diferença, né? Isso aí, esses estudos realmente ainda vão precisar amadurecer, né, para a gente ter um número de mortes suficiente para avaliar a sobrevida global. Bom, então, essa combinação de niraparib realmente com a abiraterona se mostrou consistente para, né, para aumento, para prolongar aí o tempo de progressão, né, de PSA, tanto nos pacientes globais como naqueles pacientes que tinham só mutação de BRCA. A gente vê que sempre tem, né, o hazard ratio dos pacientes, quando a gente avalia BRCA, vai um pouco melhor do que quando a gente avalia todos os outros genes. Bom, e aqui as taxas de resposta, né, também bastante significativas, 60% e 52% aí para os pacientes que tinham mutação, isso sem deterioração, né, de qualidade de vida. Então, né, sumariamente, ele é um estudo que, aí, pragmaticamente, ele foi desenhado para avaliar essa combinação de um inibidor de PARP com o novo agente hormonal, né, o niraparib com a abiraterona, mas com ou sem alteração, né, nos genes associados com reparo de recombinação homólogo, né, e para isso eles usaram tanto tecido quanto, né, biópsia líquida para avaliar isso. Essa coorte de biomarcadores negativos, ela foi fechada precocemente por não mostrar aí, não se mostrar enfim, por não mostrar benefício no endpoint primário avaliado, e a combinação ela foi positiva para todos os endpoints secundários avaliados, né? Tempo, enfim, tempo até quimioterapia citotóxica, progressão sintomática, progressão de PSA, taxa de resposta global, né? Enfim, todos os pacientes parecem ter se beneficiado. E isso pareceu bastante seguro, como eu disse, a não ser, né, pela questão da anemia, todos os outros efeitos adversos de maior interesse foram bastante similares entre os dois grupos, portanto, qualidade de vida mantida. Né? Então, essa alteração, né, o estudo conclui que, né, a avaliação da mutação ela é importante aí e ela é importante para avaliar aí o benefício, né, da combinação de niraparib com abiraterona, e que essa combinação é um novo estándar aí para os pacientes, né, que tem aí a presença, né, da mutação do reparo de recombinação homóloga. Então, aí parece que, né, surge aí novos standard of care aí para os nossos pacientes mutados. Eu não sei se alguém quer comentar, então acho que são dois estudos importantes. Isso a gente ainda não tem aprovação, né, disso aqui no Brasil, né, não temos nenhuma, né, definição aí. A gente tem, claro, a abiraterona aprovada para o cenário metastático resistente à castração, mas a gente não tem inibidor de PARP aprovado.
Mas eu tenho a impressão, né, a gente conhece esses pacientes mutados e a gente sabe que eles normalmente são mais graves, né, do que os pacientes não mutados. Eu queria ouvir a opinião de vocês em relação à mudança de prática clínica, supondo que a gente em breve tenha aprovação de olaparib ou niraparib. Agora eu caí um pouco, mas voltei. Os dois trabalhos, o Propel e o Magnitude, foram bastante discutidos, né? Eu acho que é a mesma discussão do trabalho que se apresentou a Aracens. A gente precisa selecionar melhor os pacientes para indicar tratamento. Eu acho que o Immunodaparp já é realidade, né, baseado no Profound, que é uma sobrevida no cenário resistente à castração. Mas a combinação de abiraterona com Immunodaparp, o Propel tem bastante crítica, porque ele não fez análise do biomarcador inicial, depois foi visto uma análise exploratória, retrospectiva, avaliando só o sangue dos pacientes. Então, talvez por isso que tem essa discussão de benefício, mesmo paciente negativo. Eu acho que com os dados do Magnitude mostrando a futilidade, né, do braço dos pacientes sem mutação, e sendo pesquisado tanto no tecido quanto na biópsia líquida, eu acho que não tem por que a gente pensar em indicar o olaparib ou o niraparib para um paciente que não tem o biomarcador positivo. Então, eu acho que a gente vai começar a pesquisar no cenário mais precoce essa mutação. Você pode considerar, claro, seria importante ver a sobrevida global, esperar o dado ser mais maduro para a gente ver esse benefício. Talvez vai demorar um pouco, mas sem dúvida é um resultado positivo. E os estudos agora estão em andamento, né? Os fase 3 estão abertos no Brasil e fora do país, tentando trazer o olaparib para o cenário metastático sensível à castração. Então, desde o diagnóstico, já iniciar o tratamento intensificado mais ainda. Até teve no Twitter um post que em 2025 na ASCO-GU vai ser um trabalho ADT, docetaxel, darolutamida, olaparib e o lutécio, tudo combinado, que é o caminho que a gente está fazendo agora, combinando todos os tratamentos, mas tem que pensar em toxicidade, pensar em questão financeira. Então, acho que a chave vai ser selecionar bem os pacientes aí e tentar fazer uma melhor seleção pelo biomarcador. Não sei se você concorda. Eu concordo, sim, Thiago. Eu acho que, né, o Profound já trouxe essa informação, né, de que, de fato, o olaparib traz um grande benefício para esses pacientes mutados. Esse estudo, como você bem falou, ele recebeu bastante crítica, né, o primeiro estudo que avalia, né, o olaparib com a abiraterona, mas sem avaliar biomarcador. Né, eu acho que, assim, assim, realmente eu não vejo muito sentido, né, de você iniciar um inibidor de PARP, né, uma toxicidade financeira grande, e toxicidade clínica também, né, sendo que, né, se você está dando a combinação para um paciente que não é mutado, enfim, como você bem falou, né, o estudo Magnitude mostrou que é antiético, né, porque esses pacientes não atingem endpoint primário, né, desse estudo. Então, eu acho que, de fato, parece interessante, como eu disse, esses pacientes são mais graves, né, quem nunca recebeu um paciente, né, no consultório comprimindo medula, um paciente mais grave, mutado, né, então talvez esses pacientes mais graves quem de fato vão se beneficiar dessa intensificação mais precoce do tratamento aí, né, Thiago? Mas eu concordo que eu na minha prática, eu não ofereceria essa combinação de paciente, de tratamento para um paciente não mutado. Acho que reforça lembrar de pedir o teste, né? Então a gente começa a teste precocemente, né? Precocemente, porque o paciente sensível de hoje é o paciente resistente de amanhã, então quanto mais precoce você tiver essa informação, né, mais rápido você consegue escolher o tratamento do doente. Essa é uma pergunta que eu tenho, quer dizer, eu não tenho dúvida que a medicação e qualquer tratamento hoje oncológico, a maior parte desses tratamentos vai passar por algum momento da medicina de precisão, ou seja, você vai procurar um biomarcador que seja adequado, quer dizer, para que você adeque o seu tratamento àquele paciente. Mas tratar esse paciente, quer dizer, buscar esse biomarcador muito precoce na evolução da doença da próstata, eu realmente não sei a pergunta, tá? Se vocês souberem, durante a evolução da doença, de doença sensível à castração para doença resistente à castração,
será que pode ter perda do gene ou alteração desse gene? E se você testar precoce, de repente você também não está excluindo uma linha de tratamento para esse paciente no futuro? Como, por exemplo, o contrário acontece na bexiga, que se você testar o FGFR, no começo todo mundo, 70% dos pacientes tem a mutação e depois, naquele paciente com metástase e pós-CISTE, ele só 20% vai ter. Não sei se eu fui claro. A mutação, ela não é só uma questão de seleção dos pacientes. Aqueles pacientes com mutação vão ter cânceres piores. Mas durante a evolução do câncer de um determinado paciente, aparece a mutação e aí você, testando muito cedo, você pode perder esse diagnóstico. Não sei se vocês sabem, eu realmente não sei. Na verdade, assim, da próstata, a recomendação é testar a partir do momento do diagnóstico de doença avançada. A gente já pediu o teste da mutação. O que acontece realmente castração ainda. Quando o paciente é submetido à castração, né, química ou cirúrgica, realmente a doença vai evoluir, ele vai adquirindo algumas mutações. Mas a mutação do BRCA, a gente tem dados já mostrando que se você pegar o tumor inicial e o tumor da metástase, tem uma concordância entre as biópsias. O ideal é biopsiar mais precoce, até para ver mutações secundárias, mas para o reparo do DNA você pode usar tanto o tumor primário quanto a metástase, que a concordância é alta desse caso. Ok. Só responder uma pergunta que foi feita aqui, o colega que pergunta se a resposta, se o inibidor da PARP tem alguma relação com resposta imunológica, mas na verdade ele não tem resposta com relação imunológica, correto? Ele simplesmente desvia aí o balanço para você usar uma outra via de resposta de dano celular, de dano de DNA da célula, e por isso que ele funciona. Não é isso, Tiago, Silvana, vocês podem explicar isso melhor para nós, urologistas? Não, é isso mesmo. É interessante o comentário do Vinícius, porque realmente a gente discute qual o melhor agente hormonal, né? Enzalutamida, apalutamida, daro ou abiraterona. A gente não tem um estudo comparando aí head to head essas drogas, mas a gente tem que avaliar exatamente isso. A abiraterona, um ponto negativo é o uso realmente do corticoide. Não por conta do efeito no sistema imune, mas por conta da toxicidade mesmo do corticoide a longo prazo. Talvez por isso a gente acaba até preferindo as outras drogas e não a abiraterona. Vamos seguir, senão a gente só vai discutir próstata. Eu vou apresentar o Keynote, na verdade, assim, só reapresentar, é uma reapresentação de dados, né? Foi uma atualização dos dados de 24 meses, do Keynote 564, que foi aquele estudo que a gente já conhecia, né, de adjuvância com pembrolizumab para câncer renal. Então, aqueles pacientes com histologia confirmada, né, só recapitulando, de carcinoma de células claras, né, de risco intermediário e alto, T2, grau 4, ou sarcomatoide N0M0, T3 de qualquer grau, N0M0, ou aqueles pacientes de mais alto risco, T4 de qualquer grau, N0M0, ou qualquer T de qualquer grau, desde que tivessem linfonodos positivos, e aqueles pacientes metastáticos que tivessem sido operados. Esses pacientes tinham que ter sido operados até 12 meses antes, né, da randomização, e não podiam ter feito terapia sistêmica prévia, com ECOG adequado, de 0 até 1, né? E esses pacientes eram randomizados para pembrolizumab a cada 3 semanas, em dose convencional, ou placebo a cada 3 semanas. E o endpoint primário era sobrevida livre de progressão, né, avaliado pelo investigador, e esse endpoint secundário sobrevida global. E também foi avaliado segurança. Bom, então aqui os dados de 24 meses, tá, são bastante condizentes com os dados que foram apresentados na primeira, né, lá atrás, acho que, não sei se foi na ESMO, ano passado, que esse estudo foi apresentado, mas, enfim, o estudo mantém aí o endpoint primário positivo, né, de sobrevida livre de progressão. Então, a gente vê aqui, em 24 meses, 77% versus 68%, com hazard ratio de 0,68, né? E por todos os subgrupos, a gente tem essa avaliação já feita, né? Avaliação de 24 meses do grupo intermediário de risco alto, né? Aí com 81 versus 72, do risco alto, 48 versus 35, a gente vê que tem uma expressiva queda, né? Aqui do risco intermediário alto para o risco alto, e os pacientes
Os pacientes que mais se beneficiam disso, como já é de se esperar, porque são pacientes mais graves, né, são aqueles pacientes metastáticos que foram operados. A gente vê aqui uma diferença, né, a curva realmente se abre bastante, né, um intervalo de confiança, né, bem interessante, com hazard ratio de 0,28, portanto, né, enfim, aí 72% aí de redução do risco. E aqui, sobrevida global, a gente, né, vê que essa curva começa a se abrir aí a partir de 2 anos, né, o hazard ratio de 0,52. Acho que esse dado ainda é bastante maturo, essa mediana ainda não foi atingida. A gente precisa de um tempo, né, para amadurecimento desses dados, lembrando que, né, o paciente com câncer de rim é aquilo que a gente sempre discute, é um paciente que vive muito, portanto, esses dados eles vão aí demorar ainda para aparecer. Mas a grande questão que fica, né, quando a gente olha esse dado, será que a gente, né, enfim, está antecipando aí uma primeira linha de tratamento, Tiago? Ou será que, de fato, a adjuvância beneficia esses pacientes, né? É a grande dúvida aí que fica da adjuvância com imunoterapia para câncer renal. Mas a conclusão dos autores é que a adjuvância com pembro, né, demonstra um benefício aí importante de sobrevida livre de progressão versus o placebo, né, para aqueles riscos intermediário alto, ou para aqueles pacientes metastáticos que foram ressecados, né? E esse benefício foi observado em todos os subgrupos, né, incluindo aqueles pacientes com ou sem fatores sarcomatoides, né. Enfim, a adicional follow-up é necessário aí para análise de sobrevida global, né. Então, a gente vai precisar esperar um pouco mais, né? E, enfim, não foi necessário aí altas doses de corticoide para controlar efeitos adversos desses pacientes, né? Então, efeitos adversos mais graves, né, foram raros. Então, de fato, o estudo suporta aí, né, já que ele atinge sobre o endpoint primário, suporta o pembrolizumab adjuvante como um novo standard of care para pacientes com câncer renal, né, de risco ou de alto risco, né, para recorrência. Bom, então, eram essas as principais novidades que eu queria apresentar hoje para vocês. Eu fico aqui... Silvana, você já indica o pembro adjuvante para rim, para paciente de alto risco, com 4 ressecados, chega no consultório, você já discute com o paciente o pembro nesse cenário? O dado é interessante. Eu discuto, sim. Né? Eu acho que isso precisa ser discutido com o paciente, né? Acho que pelo FDA já está aprovado, a gente ainda não tem essa aprovação no Brasil, mas eu acho que isso deve ser discutido, sim, com o paciente, né? É um estudo positivo. A gente, até então, não tinha uma luz no fim do túnel, né, para esses pacientes mais graves com câncer renal, e eu acho que o Keynote, né, enfim, traz esse benefício aí. Mas, Tiago, para aqueles pacientes T2, né, mesmo para os T2 de alto risco, eu te confesso que eu ainda, né, assim, não estou muito convencida. A gente vê que o hazard ratio, por exemplo, para os pacientes M1 ressecados, né, é muito melhor do que para os pacientes... Os pacientes mais se beneficiam, né, os de alto risco. Eu acho que sim, eu acho que esses dados apontam para isso, né? E, enfim, eu acho que esperar o dado de sobrevida global, né, para a gente avaliar aí para esses pacientes menos graves, talvez seja uma coisa interessante, mas acho que para os pacientes mais graves deve sim ser discutido e assim que aprovado, eu acho que deve ser oferecido. Muito bom. Muito bem. Parabéns, Silvana, pela apresentação, foi bem interessante, realmente alguns estudos que mudaram, vão mudar a conduta, outros ainda precisam... A gente precisa esperar um pouquinho mais dos dados finais, e aí eu falo especialmente das curvas de sobrevida, mas realmente esse do pembro é um estudo que eu particularmente acredito que para pacientes mais graves vai ter benefício, sim. Tiago, então agora você vai contar um pouco para a gente alguma coisa sobre câncer urotelial, que saiu lá na ASCO. Eu sei que você não pôde ir porque você está na Itália aí tomando vinho, mas você acompanhou online, provavelmente. Boa noite, pessoal. Obrigado, Cláudia. Obrigado pela presença de todo mundo. Muito bom poder voltar aos nossos eventos do Uronc em Debate. E como o Cláudio falou, mesmo à distância, vou conseguir continuar participando esse ano. E para começar, a gente trouxe as atualizações da ASCO GU desse ano.
A Silvana foi presencialmente, mas eu não consegui ir. E é sempre um congresso muito interessante. A gente tem bastante trabalho, vários trabalhos com novas drogas que vão provavelmente mudar a nossa prática clínica no futuro, e as aulas também de revisão são super interessantes. Eu trouxe um pouco dos trabalhos de câncer urotelial. Não tem nenhum trabalho grande que muda a prática clínica já no consultório, mas tiveram alguns dados apresentados de medicações novas que estão chegando, então fiz uma revisão geral dos trabalhos mais importantes. O primeiro trabalho é um trabalho que avaliou o uso de quimioterapia neoadjuvante no tumor urotelial alto, de alto risco. Então, a gente sabe que o padrão de tratamento desses pacientes é a cirurgia, e depois é discutido a quimioterapia adjuvante baseada no estudo PAUT, que mostrou um ganho de sobrevivência de doença com a quimioterapia adjuvante para esses pacientes, mas sempre se discutiu muito se teria algum papel de fazer neoadjuvância nesse cenário, né, extrapolando dados do câncer de bexiga, mas a gente não tinha nenhuma evidência concreta. Então, teve esse estudo de fase 2, que pegou pacientes de alto risco, tumor urotelial alto, seria o tumor de alto grau pela biópsia, ou de T2 a T4 por exame de imagem, e elegíveis para cisplatina. Pacientes receberam GESA com cisplatina 4 ciclos e foram operados em até 12 semanas. Interessante que quase 90% dos pacientes receberam até 3 ciclos, né, de quimioterapia. Todos os pacientes foram submetidos à cirurgia, então não levou nenhum atraso e nem nem aumentou o risco de complicações na cirurgia. E o que chama a atenção é uma taxa de resposta patológica aí de 63%, então abaixo de T2, um dado interessante, e se olhar a taxa de T0 chega a quase 20%. Um dado interessante, se a gente pegar esses pacientes que antes a gente não tinha nenhum dado de neoadjuvância, mas a dúvida que fica é se isso vai ter algum impacto na prática clínica. A gente tem um estudo de adjuvância, que é o PAUT fase 3, que mostra ganho de sobrevida livre de doença com a quimio adjuvante, e esse fase 2 aí com uma taxa de resposta aí de 63% para esses pacientes. Silvana, você acha que muda a tua prática clínica? Você discutiria com o paciente a neoadjuvância baseado nesse fase 2, ou ainda deixa o quimio adjuvante? Thiago, eu acho que isso consolida uma prática, né, né, uma conduta que já era da prática clínica, tanto dos urologistas, de encaminharem o paciente para neoadjuvância, quanto dos oncologistas de fazerem. Eu acho que sim, isso consolida, né, Thiago? Definitivamente, a gente, né, como você bem falou, a gente só tinha o PAUT Trial, que na verdade avaliava a adjuvância para esses pacientes, e agora a gente, né, é um fase 2, mas a gente tem aí pelo menos um estudo que demonstra benefício, né, em taxa de resposta aí, né, de taxa de resposta patológica. Então, eu acho que isso embasa um pouco, né, um pouco mais a conduta que a maioria das pessoas já tomavam na prática clínica, né? Não sei o que você acha, Cláudio, vocês acabavam encaminhando esses pacientes para neoadjuvância, né? Eu sei que tem outros urologistas aí nos escutando, tem o Rafael, que eu já sei que ele está aí, se alguém quiser comentar, mas a impressão que eu tenho é que os urologistas já encaminhavam para neoadjuvância. Eu acho que, na verdade, a neoadjuvância e a adjuvância no tumor do trato alto, a gente acaba usando os dados da bexiga, né? Então, apesar até com o PAUT Trial, muita gente acabava usando os dados de neoadjuvância para tumor urotelial da bexiga, muito mais do que o próprio PAUT para tumor urotelial alto. Particularmente, eu acho que essa ideia do que o Memorial aí teve aí, de falar, poxa, se tirar metade dos pacientes quase já são inelegíveis à platina. Aí eu vou lá e tiro o rim do cara, não vai sobrar quase ninguém para tomar cisplatina depois. E essa aqui é realmente a discussão, e eles mostram que os seus resultados são interessantes. Eu tenho a impressão pessoal que, se você for olhar esses resultados de taxa de resposta patológica completa para a bexiga, é um pouquinho melhor, né? Não sei se eu estou enganado aqui. Mas, de qualquer forma, não entendi, Thiago. A bexiga é melhor, chega a 30%, 40%, né? É um pouco melhor, mas não dá para comparar, são séries diferentes, enfim. E, de qualquer forma, 63%, quer dizer, 2/3 dos pacientes você melhora e você reduz até a condição cirúrgica, né, do paciente, para você fazer uma ressecção. Então, eu acho que isso vem só para corroborar um pouco mais aí a prática que, como a Silvana falou, de fazer a neoadjuvância em detrimento da adjuvância dos tumores de trato urinário superior, do trato urotelial, né?
E lembrando que o PAUT, apesar de ter sido um estudo que está nos guidelines, é um estudo que não teve ganho de sobrevida global, né? Ele só tem ganho de sobrevida de doença. Exato. Então, gera uma indicação de adjuvância, porque a gente tem uma escassez de estudos no tumor urotelial alto, né, separando de bexiga. Então, eu concordo com vocês. Eu acho que dá para discutir extrapolando da bexiga. Esse dado mostra realmente uma taxa de resposta patológica boa. E eu acho que a gente tem, exatamente por isso, a gente aumenta a chance de oferecer a platina para esses pacientes na neoadjuvância quando comparado com a adjuvância, né? Mas uma coisa interessante, né, Tiago? Eu gosto de tumor do trato de tumor urotelial. E como a gente fala que é o mesmo tumor, né, tumor urotelial, mas ele responde um pouco pior, pelo menos parece responder um pouco pior a cisplatina em relação à bexiga. E quando você vai comparar, por exemplo, o FGFR, ele tem mais mutação de FGFR do que a bexiga. Você vê que eles são parecidos, eles são irmãos, mas não são gêmeos, né? Eles não são a mesma coisa, né? Não, tem estudos já mostrando, né, que fazendo a pesquisa molecular, fazendo o sequenciamento, a gente vê que realmente o perfil de atração molecular dos tumores da bexiga e o tumor urotelial alto é bem diferente, né? O tumor urotelial alto ele tem um perfil mais luminal, que tem mais FGFR, talvez por isso responde menos aí a quimioterapia com platina, e a gente vê essas diferenças nos estudos. Mas, sem dúvida, vai servir para embasar a discussão com o urologista agora desse estudo. Acho que sim, e acho que né, foi, sem dúvida, né, Tiago, um dos estudos mais importantes no sentido de mudar a prática, né, assim, de embasar a prática que já se tinha, né. Se a gente, né, tinha o PAUT trial só com sobrevida livre de doença, né, como você bem falou, eu acho que taxa de resposta patológica, é lógico que é uma comparação indireta, mas a gente tem vários outros estudos correlacionando taxa de resposta patológica com sobrevida. Então, eu acho que isso vai mudar a nossa prática, sim. Muito bom. Seguindo, pessoal, eu trouxe outro estudo de neoadjuvância, é um estudo EV103, é um estudo que avaliou o enfortumab vedotin no cenário neoadjuvante nos pacientes inelegíveis para cisplatina, que é outra cenário que nós não temos opções de tratamento. O paciente é inelegível para cisplatina, o padrão seria a cirurgia upfront. E o enfortumab vedotin é uma droga que vai ser aprovada no Brasil em breve, no cenário metastático, pós-falha a quimioterapia e a imunoterapia, que é um novo tipo de tratamento oncológico que a gente chama de um conjugado droga-anticorpo. Então, é um anticorpo monoclonal que o alvo terapêutico é a nectina-4, que é uma proteína expressa no tumor urotelial, conectada a um agente quimioterápico, que é esse MMA-E. E a ideia é que quando o anticorpo se liga na célula tumoral que expressa a nectina-4, ele vai liberar o agente quimioterápico. Então, ele entrega a quimioterapia de uma maneira mais seletiva, vai ter, teoricamente, uma maior eficácia e menor perfil de evento adverso. Então, a droga já tem aprovação aí para doença metastática, pós-falha platina e imunoterapia. E esse estudo avaliou 3 ciclos de imunoterapia de enfortumab neoadjuvante, seguido de cirurgia no intervalo aí de 12 semanas. E o interessante já ver que a tolerância foi boa no estudo, apesar de ser pequeno, mais 19 pacientes de 22 receberam os 3 ciclos de enfortumab, e todos os pacientes foram submetidos à cirurgia e sem atraso aí no período de 12 semanas. O perfil de evento adverso já é conhecido dos estudos da doença metastática, então chama a atenção a alopecia, neuropatia periférica e a questão do rastro cutâneo. A gente já tem algum manejo por conta da doença metastática, já conhecia esse perfil. E o que chama a atenção é a taxa de resposta patológica aí, completa de 36,4% para esses pacientes. O que a gente não sabe é se essa resposta patológica completa vai se traduzir no ganho de sobrevida global. Então, a gente precisa aguardar o estudo de fase 3 para avaliar. Mas tem vários estudos em andamento avaliando terapias aí, sem ser quimioterapia para o paciente inelegível para cisplatina, né? Então, tem estudo com imunoterapia, com pembro ou ateso, tem estudo de combinação de imunoterapia. E esse slide do André Neck, que é o meu mentor aqui no Fellow, que ele resume os principais trabalhos de neoadjuvância nesse cenário. E que a gente vê é isso, né? A taxa de resposta patológica completa é em torno de 30% a 40%. Super atrativo, interessante para esses pacientes que a gente não tinha outra opção de tratamento, mas a gente precisa aguardar o estudo de fase 3 aí para consolidar essa estratégia na prática, ou imunoterapia ou enfortumab vedotin. Um outro estudo que
também foi apresentado na ASCO-GU agora, é um outro conjugado droga-anticorpo. Esse é o trastuzumab deruxtecan, que é uma droga que já está aprovada para o câncer de mama, se não me engano, para câncer de pulmão também, que agora o alvo terapêutico do anticorpo monoclonal é o HER2, e conectado a um agente quimioterápico. E esse estudo ele avaliou a combinação do trastuzumab deruxtecan com nivolumab em pacientes com câncer de bexiga HER2 positivo. Né? A gente sabe que o HER2 positivo no câncer de bexiga não é tão comum, cerca de 10% dos pacientes que vão expressar o HER2, isso é feito pesquisa por imunistoquímica ou por sequenciamento, e a ideia desse estudo foi oferecer a combinação da droga com a imunoterapia. Tinha corte com pacientes de câncer de mama e tinha corte 3 e 4 com pacientes com câncer de bexiga. Foi apresentado os dados dos pacientes com câncer urotelial. Então, se a gente pegar a corte 3, que eram pacientes com expressão positiva do HER2, 2 ou 3 cruzes, a gente teve uma resposta aí na doença metastática de 36,7%, uma duração mediana de resposta de 13%, ou de 13 meses, a mediana. E se a gente pegar só os pacientes que expressavam o HER2 3 cruzes, a chance de resposta vai de 62%. Então, para um paciente que já folhou a platina e que a segunda opção de tratamento seria uma imunoterapia, que a resposta então de 10% a 15%, é um dado atrativo, um dado interessante. E agora os estudos estão em andamento para tentar avaliar o estudo de fase 3 para ver esse real benefício. O que chama a atenção da combinação de evento adverso é a pneumonite. Tanto a imunoterapia quanto o trastuzumab deruxtecan podem causar pneumonite, e realmente no estudo 23% dos pacientes tiveram algum grau de pneumonite, a maioria foi grau 1 ou grau 2, mas tiveram casos aí de grau 3 e um caso fatal também associado ao tratamento de pneumonite. Então a gente tem que ficar atento, né? É uma droga promissora, né? Já tem aprovação no Brasil para câncer de mama, e a gente agora vai aguardar os estudos para ver o estudo de fase 3 e ver se realmente consolida a droga nesse cenário. Uhum. Silvana, você pede na prática clínica já o HER2 para os pacientes? Então, na verdade, eu ainda não estou pedindo, eu nem sei se isso está sendo pago, eu acho que não ainda. Eu, na minha prática, ainda não pedi para ninguém. Tá. Acho que é um fase 1 ainda, né, Tiago? A gente ainda não tem aprovação, né, disso. Assim, eu acho que vai servir aí, né, como um banco de dados para a gente. Eu acho que talvez, né, num futuro próximo até seja importante pedir, mas eu ainda não tenho pedido. Você já tem pedido? Você já pediu para alguém? Eu já pedi um foundation, eu tive pacientes com foundation que veio realmente o HER2 amplificado, e aí poderia ser tentado a droga para esse paciente. Já tiveram alguns estudos com trastuzumab, né, com TDM1 para câncer de bexiga, sem resultados muito animadores. Esse foi o primeiro estudo, né, com a droga HER2, anti-HER2, com câncer de bexiga com resultado promissor. Então, eu acredito que pode ser que o fase 3 confirme esses resultados, mas não muda a prática clínica ainda. Não muda. E Tiago, em relação à neoadjuvância com enfortumab, você indicaria com um N tão pequeno de pacientes? Você acha que a gente já tem, enfim, você já se sente seguro para indicar para um paciente que seja inelegível à cisplatina? Então, Silvana, acho que essa mesma discussão da imunoterapia, né, com resultados do pembro e do atezo, né? Então, a gente já tem estudo de fase 2, acho que o padrão ainda é a cirurgia para esses pacientes. Eventualmente, se é um paciente se quiser fazer uma citorredução do tumor, o paciente para facilitar a cirurgia, você pode até discutir com o urologista, mas o padrão é a cirurgia para esses casos upfront. Eu não acho que tem evidência suficiente ainda para indicar nem o enfortumab nem a imunoterapia nesse cenário. Eu concordo. Assim, um N muito pequeno, né, um estudo ainda promissor, mas que eu acho que precisa de um reforço científico maior para a gente começar a pensar em indicar esses tratamentos. A gente está com um estudo aberto aqui no hospital da combinação de fase 3 já, de enfortumab com pembro neoadjuvante. Então, para o paciente não elegível. Legal. Então, vai responder essa pergunta em alguns anos, a gente vai ter, e talvez vai consolidar aí essa estratégia sem quimioterapia para esses pacientes. E o último trabalho que eu trouxe é um outro agente, um conjugado droga-anticorpo, né, que é o sacituzumab govitecan. Ele foi avaliado em combinação com pembrolizumab no câncer de bexiga metastático que falharam a platina. Então, essas drogas, né, os conjugados anticorpo-droga,
vocês verem que são 3 drogas diferentes para o câncer de bexiga. É uma classe de drogas que está chegando tanto para pulmão, para mama, e na bexiga também tem vários estudos, tanto no cenário neoadjuvante, doença metastática. O sacituzumab ele tem um alvo terapêutico TROP2, que também é uma proteína expressa aí no tumor otelial, é uma alta expressão ligada ao SN38, que é um derivado do irinotecano, que é um agente de quimioterápico. A droga já está aprovada no FDA para pacientes que falharam a quimioterapia e imunoterapia, câncer de bexiga, e também para câncer de mama. A gente não tem aprovação no Brasil ainda da droga, acredito que deve demorar um pouco, porque não tem nenhum estudo de fase 3 ainda com benefício. Mas foi apresentado o TROPH1, a corte 3 desse estudo, que é um fase 2. Né? Essa corte ela avaliou pacientes que tinham recebido já quimioterapia com platina e falharam, e aí os pacientes receberam o sacituzumab em combinação com o pembrolizumab. Então, estudo de terapia combinada também. Um resultado, apesar de ser um fase 2, chama atenção, uma chance de resposta aí, de 34%, com uma chance de resposta completa de 2%, mas se pegar 63% dos pacientes tiveram algum tipo de redução do tamanho do tumor, uma sobrevida livre de progressão aí mediana de 5,5 meses. Então, no cenário pós-falha, a platina chama atenção também, mas eu acredito que, como as outras drogas, é um estudo pequeno, fase 2, a gente precisa guardar um dado de mais segurança, de mais robustez para indicar a droga. De evento adverso, é um pouco diferente das outras drogas, né? O sacituzumab tem muito toxicidade hematológica, como anemia, neutropenia e plaquetopenia relacionada ao componente do SN38, e também bastante diarreia, chegando a 24% de toxicidade grau 3 associado. Então, é uma droga que talvez vai limitar o uso pela toxicidade. E resumindo, de tumor otelial, nenhum trabalho muda a prática clínica ainda a partir de amanhã no consultório, mas talvez discutir a neoadjuvância no tumor otelial alto, né, baseado no estudo de fase 2, e ficar atento aí a esses conjugados, droga anticorpo, né, o enfortumab, o sacituzumab e o trastuzumab deruxtecan, que provavelmente eles vão ser incorporados aí na prática clínica nos próximos anos. Com isso eu finalizo, Cláudio. A gente pode abrir para perguntas, acho que tem algumas perguntas do que aí, né? Acho que ele já respondeu. Eu acho que assim, esses novos conjugados, esses novos anticorpos conjugados à quimioterapia, enfim, até outros tipos aí, realmente são muito promissores. O enfortumab e vedotin, esse é talvez um dos que estejam mais avançados aí, né, pelo menos para a doença metastática, e acho que vai acabar tendo algum impacto também na neoadjuvância. Quando você mostra um trabalho, tudo bem, são 22 pacientes, mas com quase 40% de resposta, a gente tinha acabado de discutir com 20%, né? Então, tudo bem, era trato urinário superior. Mas é uma coisa que dá uma certa... dá um certo ar de felicidade e ânimo, porque os pacientes que são inelegíveis à cisplatina é muito ruim, né? Sim. Mas eu acho assim, Cláudio, do ponto de vista científico, né, mudar uma prática com um N de 22 pacientes, não muda, né? Acho que é muito animador, né? Sem dúvida de que é muito animador, uma taxa de resposta realmente muito interessante, mas acho que a gente vai precisar de dados mais robustos para mudar o que a gente, né? Eu acho que você casos específicos, né, Silvana? Paciente inelegível para cisplatina, não candidato à cirurgia no momento, talvez por tamanho do tumor, você quer uma citoredução, você pode discutir enfortumab ou imunoterapia com pembro, também com uma taxa de resposta parecida. Como você falou, acho que o enfortumab está em vias, né, de lançamento aqui no Brasil. Acho que o meio do ano deve ser aprovado no Brasil. Eu achei até que achava que até antes já teria a aprovação do, mas eu acho que para essa indicação. Mas a aprovação é para quem doença metastática, pós-falha platina e imunoterapia. Vai ser terceira linha de tratamento. Exato, terceira linha de tratamento. Eu acho que para ele vir para um cenário mais precoce, eu acho que a gente ainda requer um pouco mais de robustez nos dados científicos que a gente tem até o momento. Sem dúvida. Bom, muito bom. Acho que alguém tem algum comentário? Quer fazer mais algum comentário, Silvana, Thiago? Eu acho que a impressão que eu tive do ASCO GU que eu acompanhei é isso. Medicina de precisão, Cláudio. Então, próstata é isso, você vê que o próprio,
a magnitude. Bexiga, a gente está discutindo bastante também biomarcador. Então, acho que eu na uro-onco agora, o foco esse ano vai ser tentar selecionar melhor os pacientes e essas terapias mais direcionadas, né, com alvos terapêuticos. Acho que, por exemplo, quando a gente lembra de mama, né, Thiago, a gente vê que a terapia de precisão finalmente chegou na uro-oncologia, né? Eu acho que até para câncer renal já está se buscando bastante aí novos biomarcadores para a gente indicar os tratamentos com mais assertividade, né? Com certeza. Eu acho que a gente estava atrasado, né? O oncologista estava atrasado nesse quesito, mas a gente está chegando junto aos aqueles que já estão mais tempo aí nessa onda, e principalmente o mais, talvez, clássico aí, a mama. Mas acho que outros também, acho que melanoma, pulmão, também acho que já tem bastante coisa. Mas a gente está chegando lá, logo a gente vai poder escolher melhor nossos tratamentos para os pacientes. Eu agradeço a todos pelas apresentações, a Silvana, o Thiago, ao Bernardo, que não esteve aqui, mas participou das discussões prévias, a todo mundo que ficou com a gente até agora assistindo. O próximo mês volta segunda-feira, hoje foi especial porque a Silvana estava voltando na sua primeira classe direto de São Francisco e ela precisava descansar, por isso que não deu, o congresso terminou no domingo, não é isso? Foi, eu cheguei na segunda, né? Isso, então, para ela poder descansar um pouco e estar com a memória e com a cabeça boa para participar, aí no próximo mês, então, agora de março, a gente termina, na última segunda-feira do mês, a nossa reunião. Lembrando que tem o site lá, urooncoemdebate.com.br, que tem as reuniões gravadas, podcast, enfim, outras informações. Eu agradeço, então, a todos. Fico por aqui e até o mês que vem. Muito obrigado. Oi, pessoal. Tchau. Tchau. Até.